Olá, pessoal. E aí, como estão? Como foram de férias? Espero que tenham descansado e que estejam com todo o ânimo para iniciar o novo mês depois das férias. A gente vai dar continuidade às nossas discussões do componente de saúde mental. E o que nós vamos conversar hoje nessa videoaula? Eu vou conversar com vocês um pouco sobre etapas do desenvolvimento humano. Lembrando que todas essas colocações que eu vou fazer nessa aula, elas estão presentes no polígrafo. É só vocês terem acesso e complementarem com essa leitura. Então, eu vou fazer um compilado, um resumo desses tópicos do polígrafo, e aí a gente vai discutindo durante o componente, tá? Eu vou compartilhar a tela para vocês conseguirem enxergar mais detalhadamente. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Onde que tá? Esse aqui. Aqui. Então, se falando de etapas do desenvolvimento humano, a gente conhece as pirâmides das necessidades. Essa pirâmide a gente chama ela de pirâmide das necessidades de Maslow. É uma pirâmide que retrata as fases do nosso desenvolvimento humano e o que nós precisamos para ter um desenvolvimento humano de qualidade, um desenvolvimento humano seguro, um desenvolvimento humano principalmente com saúde mental. Então, eu optei por contextualizar essa situação com essa pirâmide que é toda colorida. Então, o entendimento ele fica mais fácil. Lá no alto da pirâmide, a gente tem a autorrealização, que está relacionado à realização potencial, o meu autodesenvolvimento, as minhas satisfações em relação ao meu trabalho. Então, eu preciso me sentir autorrealizado para eu ter uma boa saúde mental. Aqui, na parte verde, é estima, que aí entra o quê? Entra a autoconfiança, a autoestima, a aprovação social, o respeito das demais pessoas, o status e entre outros, tá? Aqui no amarelo já é o social. O que entra nesse espaço social? As amizades, a aceitação das pessoas que estão próximas de mim, o afeto, o carinho, o amor. Na segurança, já entra a segurança física, a segurança no meu emprego, proteção de ameaças, segurança da família e outros. Então, segurança é tudo aquilo que me deixa seguro de uma certa forma. Então, eu ter alguém perto de mim que me acolhe, que me respeita, então isso me faz eu me sentir seguro. E as fisiológicas, que vai ao encontro da alimentação, do sono, do repouso. Então, se eu não tenho uma noite de sono agradável, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Eu vou ficar estressado, eu não vou conseguir dormir. E quando a gente não consegue dormir, realmente a gente fica em estado de alerta. E esse estado de alerta, ele me remete a pouca paciência. Então, se alguém conversa comigo, eu já sou ríspido, porque eu não dormi direito. Então, todo esse conjunto que forma essa pirâmide, isso aqui é a base
para a gente ter uma boa saúde mental, tá? Então, isso aqui eu falo na questão de etapas do desenvolvimento humano. Se falando de etapa do desenvolvimento humano, a gente também pode falar do complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ele é muito ligado com o que eu enxergo do pai e da mãe. Então, vai muito ao encontro das referências que eu vou ter nesse processo da infância para a adolescência. Eu vou me espelhar mais no meu pai, vou me espelhar mais na minha mãe. Tudo isso depende da criação e do contexto que essa pessoa vive. Geralmente, as pessoas, elas crescem levando em consideração as atitudes positivas. Então, se eu vejo que meu pai tem atitudes positivas, vou me espelhar nele. E se a minha mãe tem atitudes positivas, eu vou me espelhar nela. Ou pode acontecer o inverso. Eu ter simpatia com a pessoa que não tem um bom comportamento, tá? Isso também entra no complexo de Édipo. Eu também separei uma outra imagem para a gente falar dos direitos das pessoas que vivem com transtorno mental. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Então, sempre que a gente fala de atendimento à pessoa com saúde mental, com transtorno mental, a gente fala do cuidado, respeito e os direitos que essa pessoa que vive com transtorno mental, ela tem, amparada por lei. Então, isso não é algo que eu estou falando da minha cabeça. Isso tem uma lei que norteia esse cuidado em saúde mental. Então, aqui tem alguns dos principais direitos das pessoas que vivem com transtorno mental: ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, ser tratada com humanidade e respeito, ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, receber o maior número de informações sobre sua doença e seu tratamento. Essa última questão eu acho muito importante a gente contextualizar. Quando eu atendo paciente com um transtorno mental, por muitas vezes eu escuto do familiar: ah, eu não quero contar para essa pessoa que ela tem transtorno mental. Então, a lei, ela nos traz que quanto mais informações a gente ofertar para esse paciente, mais ele vai desenvolver uma autoaceitação. Então, quando a gente se autoaceita, tanto para a pessoa com transtorno mental como a gente na nossa vida cotidiana, quando a gente se autoaceita, a nossa vida ela flui de uma melhor forma. Então, quando a gente trata a pessoa com transtorno mental, a gente sempre tem que frisar o que ela tem. Bom, se ela tem depressão, a gente explica o que é depressão, explica que tem tratamento, que a gente vai tentar ofertar o máximo de cuidado para essa pessoa, sempre palavras positivas. Então, é importante que essa pessoa, ela tenha consciência do transtorno que ela tem. Isso eu quero que vocês deixem muito claro na cabeça de vocês. Então, a pessoa com transtorno mental, ela precisa saber o transtorno que ela tem, porque assim ela vai se autoaceitar, e quando ela se autoaceita, a vida dela, ela flui de uma melhor forma, tá? Então, eu trouxe essas duas imagens para contextualizar a nossa aula. Não gravei uma aula muito extensa para vocês não ficarem cansados de olharem para minha cara. Então, me mantenha à disposição de vocês. A gente conversa pelo AVA, vocês podem me chamar e a gente vai tirando as dúvidas e esclarecendo esse componente ao longo dessas semanas, tá? Desejo um bom retorno para todo mundo. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar sempre aqui, tá bom? Obrigado e bons estudos.